Deus por nossa vida hoje, Deus. Com você, breve, porque temos a Santa Ceia do Senhor, né? Glória a Deus. Para a gente não ultrapassar muito, né? Mas eu tenho certeza que Deus ele vai falar conosco aquilo que nós necessitamos nesta noite de ouvir. Aleluia, glória a Deus. Sim ou não? Eu creio que o Senhor vai trazer tudo para a gente, aquilo que a gente precisa de ouvir. Livro de 1 Coríntios, seu capítulo 7, glória a Deus. Nós precisamos, aleluia, cada dia mais se alimentarmos da palavra, buscar de Deus. Se eu não, igreja, precisamos cada dia mais. A gente, eu vou trazer na Bíblia traduzida, né, para a igreja entender melhor o que vem se tratando a palavra de Deus, né? Eu me preocupo um pouco com isso, igreja, porque a igreja precisa entender, porque tem muitas pessoas que ela não conseguem entender. Tem pessoas que eu estava atendendo uma moça, conheço ela já há um tempo através da internet, né? Eu fui ajudando ela espiritualmente. E eu sempre assim que eu falo com as pessoas, converso com as pessoas, eu envio um áudio para as pessoas, né? Porque às vezes a gente fica digitando ali, eu prefiro já passar aquilo que o próprio Espírito Santo vai usando a minha boca para falar. Esse dia eu mandei uma mensagem para ela, já estou conversando com ela, já faz mesmo uns 2 meses, né? Está passando alguma direção de Deus para ela. E ela tem se buscado um novo para a vida dela. Deus tem ajudado muito ela. Amém? Ela tem conversado muito comigo acerca de uns problemas familiares. E Deus ele tem ajudado muito ela. E eu fui escrever um texto para ela. Aí ela falou para mim, pastor, manda um áudio para mim, pastor, porque eu não entendi nada que o senhor escreveu aí, porque o meu entendimento da leitura é muito pouco. Então, assim, igreja, eu sei que a gente tem muitas pessoas que nos assistem através do YouTube, né, no canal da igreja, que são pessoas que a mensagem chega aonde houver internet, a mensagem chega. E a gente sabe que existem muitas pessoas que ela não tem uma leitura muito boa, ou muitas pessoas não têm nem leitura, né? Então, é por isso que eu me preocupo em trazer sempre uma mensagem, com a palavra bem instruída para o dia de hoje, para a pessoa entender o que Deus está falando com ela. Porque senão, a gente tem que ficar traduzindo tudo para a pessoa. E a mensagem dura o quê? Fica muito tempo, né? Às vezes vai 50 minutos, quando o culto é livre, a gente está ali com muito tempo. Mas a gente sabe que as pessoas não gostam de passar de 9 horas na igreja. Se vai para 9h10, a pessoa fica olhando o relógio e fica reclamando. A verdade é essa, né? Então, assim, a mensagem de hoje ela é 20 minutos, 15 minutos. Se a gente também gravar uma mensagem muito grande, também na rede social, colocada no YouTube, ninguém vê. Se 40 minutos, 50 minutos, ninguém quer assistir. Então, a gente tem que passar uma mensagem para as pessoas que ela vai conseguir, em tão pouco tempo, entender o que Deus está falando com ela. Essa é a preocupação. Porque a gente já começa a ver que as pessoas não querem ficar muito tempo dentro da igreja, né? É uma luta muito grande. Quando dá 8h30, uma olhação para o relógio é atrás. Quando a gente vê as pessoas olhando para o relógio, né, parece que é um relógio que está pregando.
errando. Então a nossa preocupação é de trazer aquilo que Deus quer que você entenda. E muitas pessoas também que já não têm muito conhecimento, e ela não se embora e vai embora para casa e diz assim: eu não sei o que aquele versículo falou, eu não sei ali que o bispo pregou, eu não entendi. Sair sem entender a mensagem é muito ruim. Sim ou não, bispo? É muito ruim. Então a gente precisa o quê? Entender o que Deus está falando. E aqui esse subtítulo diz assim: a resposta e pergunta acerca de quê? Do casamento, do matrimônio. Aleluia, glória a Deus. Vai dizendo assim o primeiro versículo: agora vou tratar dos assuntos a respeito dos quais vocês me escreveram. Quem escreveu? Ali, a igreja de Corinto, os sacerdotes que estavam na responsabilidade do povo. E fala assim: vocês diziam que o homem faz bem em não casar. Mas eu digo, já que existe tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua própria esposa, mulher, né? E cada mulher o seu próprio marido. Ele falou o que? Que havia o que? Igreja? Imoralidade, o que? Imoralidade sexual. E hoje a gente está vendo que existe muito isso. Voltou isso acontecendo nas igrejas. Ninguém quer falar. Ninguém quer falar. Mas o que está existindo de pegação na igreja hoje, misericórdia. É o pega aqui, o deixa ali, namora ali, o escondidinho. Hoje eu estou vendo muito isso. Né? A falta de compromisso, a união, o casamento. Hoje a gente está vendo que não está havendo isso em muitos lugares, em muitas igrejas. É como se as pessoas dizem: eu sigo a Deus, sou cristão, mas as pessoas não querem o casamento, o matrimônio. As pessoas, outros porque são viúvos, não querem deixar a situação financeira, aí se une, união estável, para não perder o valor, o dinheiro, né? Então a gente está vendo hoje o que acontecia no passado, porque isso para Deus é imoralidade, igreja. Porque se nós queremos as coisas certas, nós temos que cumprir a palavra de Deus e fazer o quê? Aquilo que é correto, aquilo que é certo. E diz assim, mas assim, o homem deve cumprir o seu dever como quê? Como marido. E a mulher também deve cumprir o seu dever como quê? Como esposa. E hoje a gente está vendo muita separação, igreja. Essa mentalidade de homens e mulheres de não cumprir seus deveres. Quando Paulo está falando isso, ele não está falando de um dever, igreja, de trabalho, trabalhar e dar dinheiro para sua casa, sua família. Ele está tratando um assunto de quê, igreja? De imoralismo. Então quer dizer o quê? Que não havia o que? Respeito entre um e o outro. As mulheres já não se preocupavam de honrar os seus maridos, não, como é que se diz, igreja? Na cama, né? Deu o marido da mulher. Por causa de que, igreja? A imoralidade, se eu não faço em casa, eu faço aonde? Na rua. As mulheres é a mesma coisa. Eu não faço em casa, eu faço na rua. Então, algo que hoje às vezes a gente vê que acontece muito no meio da igreja, a falta de quê? Desse compromisso, de corpo, relacionamento, igreja. Hoje ninguém quer pregar esse tipo de palavra para a igreja, ninguém quer falar mais acerca disso. Por quê? Porque
as pessoas acham que tem coisas que não tem nada a ver. Mas às vezes, igreja, você está deixando de cuidar da tua vida espiritual. Você está deixando brecha para o inimigo entrar na tua vida, no teu casamento, desses tipos de coisa. Às vezes a pessoa não entende o lado do outro, Às vezes a mulher, ela não sente prazer, não sente vontade, e ela domina o próprio corpo, como Paulo vai dizer. A mulher não pode dominar a si própria, porque no casamento você passa a ser uma pessoa só. E se o marido tiver vontade e a mulher não tiver, como é que faz, igreja? E se a mulher tiver vontade e o marido não tiver vontade, como é que faz? Quem vai entrar no meio desse negócio aí? É por isso que a gente está vendo muito divórcio no meio da igreja, separação no meio da igreja. Hoje a gente está vendo muito o chamado adultério no meio da igreja, Até porque hoje a gente vê que hoje o povo, aleluia, as pessoas hoje elas estão vivendo muito mais próximo do que um tempo atrás vivia. Um tempo atrás a igreja vivia separação, igreja. Homem era de um lado, mulher era de outro. Hoje é todo mundo misturado. Hoje um irmão começa a contar a vida dele para o outro irmão. E isso vai trazendo o que, igreja? Hoje a pessoa vive na igreja com muita aproximação. Então uma vez tem homem que é crente e a mulher não é crente. Tem mulher que é crente e o marido não é crente. Ou às vezes a pessoa chega na igreja, é um visitante, ou a mulher crente. E ali que acontece ali, já estão vivendo vidas desgastadas no seu casamento. E aí vai entrando aquela amizade, aquela conversação, começa aquele companheirismo, caminhos, convites, caronas, sim ou não? E quando você for ver duas pessoas vivendo com um relacionamento, a palavra na sua casa, acontece o quê? É brecha para Satanás entrar. Aonde? Na divisão do casamento, no adultério, acontece isso. E é o que está acontecendo muito nos dias de hoje. Ele diz assim, a esposa não manda no seu próprio corpo. Então hoje, igreja, nós sabemos que vivemos muitas leis, e são leis criadas às vezes até para o inimigo, porque nós que somos servos de Deus, homens e mulheres de Deus, se a gente for obedecer ou entrar algumas leis que tem, nós vamos dar brecha para o diabo entrar no nosso casamento, na nossa vida, porque a mulher fala assim: se me tocar, estupro. Mas a palavra de Deus vem dizendo o quê? Que a mulher não tem o quê? E aí, igreja, como é que você faz? Você obedece a palavra ou obedece a lei? Destrói o teu casamento, o marido a mesma coisa, destrói o teu casamento. Eu vou viver só para Deus, tendo esposa. Não, hoje eu estou jejuando, hoje eu estou no propósito de oração, hoje eu estou naquilo, outro. E aí, como é que faz isso? Se casou, você está vivendo junto, se não tem desejo, tem a vontade, tem a hora, o momento, e aí, como é que faz? Só que a igreja não está entendendo isso. Só que a igreja se toca, eu vou lá denunciar, eu vou fazer isso, aquilo, outro, e o diabo está entrando, está destruindo a igreja. O diabo está separando, fazendo aquilo que Jesus, igreja, ele não aceita, ele não quer, Deus não quer separação, porque a palavra de Deus diz: o que Deus uniu, o homem não separa. A pessoa, ela é unida diante da palavra de Deus, vem para a igreja, se converte a Cristo. Jesus prepara o casamento, abençoa o casamento da pessoa, mas depois a pessoa vai chegando, vai ter esse tipo de brecha no casamento para ter separação. E isso é uma palavra, igreja, porque a maioria dos meus atendimentos, Deus me deu essa palavra para você, porque a maioria dos meus atendimentos, separação é separação. A maioria é problema no casamento.
Pessoas estão se separando. Pessoas, às vezes, não querem conversar com seus pastores, porque o pastor, às vezes, tem uma afinidade muito grande com o marido e tem medo do marido, a mulher, medo do marido chegar, né, o pastor favorecer um lado, desfavorecer o outro, ou a repreensão do próprio marido chegar em casa, porque tratou de uma intimidade que ele não percebe dentro da própria casa, ou ela também não percebe dentro da própria casa. Então, nós na Igreja Batista, pela fé, nós pregamos aquilo que o Espírito Santo nos chama a atenção e nos traz. E nós precisamos estar atentos sobre isso. Relacionamento, igreja. Não acostumar com esse negócio de divórcio, acostumar com a separação. Não deu certo com o outro, não deu certo ter orado, não deu certo, igreja, na nossa vida. É nós analisar a nossa vida, fazer aquilo que Jesus disse, examinar o homem a si próprio, examinar o que está acontecendo no teu relacionamento, ver se você está fazendo aquilo que a Bíblia manda, ver se você está fazendo como esposa, ou fazendo como marido, aquilo que a palavra de Deus manda, vendo se muitas vezes a mulher se priva, ou o homem se priva, se isso é de Deus, igreja. Aleluia, glória a Deus. A esposa não manda no seu próprio corpo. Quem manda é quem que manda na igreja? É o marido. Então, o que a palavra está dizendo é o quê? Que o marido ele tem o quê, igreja? Ele tem o poder sobre o corpo da mulher, ele tem que desfrutar da mulher. A mulher tem que atender o seu marido. E o que mais a gente está vendo é isso aí. Eu mais atendo a pessoa fala, não, pastor, porque já não quero mais. Não, ele não entende, mas tem que entender que é a igreja, a palavra, igreja. Se a gente não entender a palavra de Deus, não se perder com o mundo, vão achar que o que o mundo paga fora é normal, mas o crente não é normal. Nós que vivemos uma vida cristã não é normal, igreja. Nós não temos que se privar, nós temos que entender que Deus nos uniu para quê, igreja? Para que nós possamos, aleluia, glória a Deus, um servir ao outro, para que o diabo não entre, o espírito da prostituição, o espírito da batedeira, da bagunça, aleluia, não entre no meio de nós. Nós não podemos ter a brecha para o diabo, igreja. Aleluia, glória a Deus. Não podemos nesse tipo de brecha. Mas a gente, às vezes, acontece, a gente acha que nós dominamos o nosso corpo, a mulher acha que domina o corpo, acha que o marido tem que entender, né? Inventa um cara de coisa e o diabo está entrando nisso. Quem está vencendo com isso aqui é Satanás, igreja. É o diabo. Sabe por quê? Que vai, na hora de uma fraqueza, o diabo venceu a guerra. Ele acabou com a família, ele destruiu aquela casa, ele levou cada um para o lado, igreja. Por causa disso aqui. Aí ele diz assim também o marido não manda no seu próprio. Quem manda é o quê? É a esposa. Aí, a mulher não manda no seu corpo e o marido manda no seu corpo. Então o que, igreja? Tem que ser o quê? O marido tem que deixar o quê? A mulher desfrutar, usar o corpo, como a esposa também deve ser seu marido. Desfrutar do seu próprio corpo. Aleluia, glória a Deus. E hoje a gente está vendo hoje muito isso. Porque as pessoas estão olhando para o outro, porque as pessoas estão desejando o outro. Se você não tem casa, hein? Você não tem uma esposa em casa, uma esposa que Deus te deu, você não tem um marido em casa que Deus te deu, porque você tem que olhar para os outros. Porque às vezes as pessoas estão largando o crente vivendo como mundano. Por quê? Hein? Porque no relacionamento, a maioria das vezes, igreja, a pessoa é crente, mas ela vai estar se envolvendo com o mundano lá fora. O homem vai se envolver com a mulher mundana, larga a esposa crente, separa, vai trair. Não separa não, trai primeiro, né? Para depois se dar separação. Trai primeiro, trai primeiro. Por quê, igreja? Porque não deu certo. Por que é que não deu certo, igreja? Se a pessoa vai atrás do sexo, o que está dando errado, igreja? A pessoa trai uma pessoa por causa de quê, igreja? Porque ela se relacionou, foi lá e... então, é o que deve estar faltando na tua casa. É o que deve estar faltando na tua cama, igreja. É o que deve estar faltando. E as pessoas às vezes já não compreendem isso, não entendem isso. Acham que é besteira, que é uma coisa banal, coisa que não tem nada a ver. Não tem nada a ver.
a besteira, esse homem quer muito, essa mulher quer demais. Mas casou para quê, igreja? O cristão casa para quê? A pessoa casa para quê? Para ter o que, igreja? Um corpo para ser usado, para que ela não caia o quê? Na desgraça do adultério. Para ela não venha viver, ela viver onde? Numa prostituição, igreja. Senão não casasse. Aquele que não aceita o sexo, casa para quê, igreja? Aí ele diz assim, ó, que os dois não se neguem a um. Aí, igreja. Tem marido negando a esposa e a esposa se negando para o marido. Tem. Tem que ser no meu dia, tem que ser quando eu quero. Igreja, é forte. É assim? Está vivendo desse jeito na tua casa, na tua família? O diabo está aqui, igreja. Satanás está lá, ó, doidinho, fala assim, ó, lá tem um mais fácil, lá tem um mais fácil. Se tu está negando, o diabo está apontando para o outro lado, lá tem uma face lá que te quer, ó. É só você ir. Ele está preparando toda a cidade. Que os dois não neguem um ao outro e não se concorde em não ter o quê? Relações por algum tempo, a fim de se dedicar à oração. Olha o que fala aqui, gente. Olha aí. Não sequer concorde em não ter relações por algum tempo, a fim de se dedicar à oração, mas depois deve voltar a ter relações. Está vendo? Ele está falando bem claro aqui, ó. Não sequer concorde e não ter relações por algum tempo, a fim de dedicar assim, mas depois deve voltar a ter o quê? A fim de não cair nas tentações de quê? Por não poderes dominar. Você vai ter um propósito com Deus no tempo? Vai fazer teu propósito com Deus. Mas você não pode se negar, igreja. Deixa tudo certinho. Quando você for para o teu propósito, por jejuar, buscar o Senhor, esse dia da semana eu vou me preparar para o Senhor. Olha para a tua esposa, vê como é que ela está. Entre concordância. Hoje a gente vai dar aquela namorada, porque amanhã eu estou com o Senhor. Deixa a tua casa, ó. A palavra de Deus diz assim, ó. Deixa a tua casa em ordem. Porque se você deixar a tua casa bagunçada, sem a tua presença, o diabo está apontando para outro. O diabo está tudo para colocar alguém na tua cama. O diabo está tudo para colocar alguém na tua casa, ou levar você para a casa de alguém, para a cama de alguém. É forte, sim, mãe. Forte a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus, é forte. E fala mais assim, ó. Não digo isso como uma ordem, mas como uma o quê? Sugestão. Esse é o que? É um conselho de quem, igreja? De Paulo para a igreja. Para que o povo possa ter a igreja. Olha, tem entendimento do que é um relacionamento, uma casa. Que esses corpos precisam ter a igreja. Estar ligado um no outro. Se ou não, precisa. Sabe por quê, igreja? O relacionamento é assim. Porque o diabo, igreja, ele está na beira da tua cama, ele está te olhando, ele está te assistindo. Tu acha que Satanás não está, não? Hein? Satanás está lá na beira da tua cama, só assistindo lá. Ó, a cada dia que você está lá tentando um relacionamento, fazer alguma coisa, Satanás está olhando, hoje negou. Ele começa. Ele vai estar vendo que ele está numa porta para quê? Para que ele entra, uma porta de uma fraqueza. Daqui a pouco a coisa acontece. Não tem gente que fala assim, ó, eu já vi. Tem gente que fala assim, eu nem sabia. O pastor já estava com aquela mulher há 2 anos. Olha. Isso não é de agora não, mas aí a gente tem 2 anos. Sabe por quê? Olha o tempo, igreja. Que o inimigo está lá. Mas, ó, há quanto tempo que essa pessoa, ela não presta atenção na vida dela, ela não tem tomado conta, ela achou o quê? Que aquilo ali é normal, e o diabo está o quê? Só enganando. E a carne dela está sendo feita à vontade. Porque não me perturba mais.
ele não me perturba, ela não me perturba mais, e eu vou o quê? Ó, vencendo. O problema da pessoa é esse, né? Então, igreja, o casamento é para isso. Aos solteiros e às viúvas, vamos ver, versículo 7. Realmente eu gostaria que todos fossem como eu, porém cada um tem o dom que Deus lhe deu. Um tem este dom e outro aquele. Aos solteiros e às viúvas, eu digo que seria melhor para eles ficarem sem casar, como eu. Mas se vocês não podem dominar o desejo sexual, então case, pois é melhor casar do que ficar queimando de quê? Meu Deus do céu, queimando de desejo. Tem gente que está com uma vontade danada, está queimando de vontade, de prazer, doido para um casamento, né? Aí um sapato velho, para o pé descalço, correndo atrás, né? Para que os que já estão casados tenham que um mandamento, que não é meu, mas do Senhor, que a mulher não se separe de quê? O mandamento é de quem, gente? Então tem muita gente separando. Você não tem. O que mais nós estamos vendo é por isso, igreja. O problema é o que, igreja? Relacionamento, falta de proximidade, falta de amor, carinho, beijinho, abraço. A pessoa acha que beijinho, abraço, carinho é besteira, te aposta, igreja. Você vai dar um abraço na tua esposa, um beijo nela, ela fala, palhaçada, opa, é isso mesmo. É isso que eu quero mesmo, que você não aceita. Vai dar um beijo no marido, o marido, para com isso, opa, é isso que eu quero mesmo, é isso que eu quero. O diabo, ele quer fazer você ficar em falta, igreja. O diabo, ele quer fazer você não ter aquilo que é para você poder dar. Jesus ele falou o quê? Quer adicionar aquilo que tem, sim ou não? Ele tem amor? Tem não. Ele tem carinho? Tem não. Ele é amado por alguém? É nada. Então ele não quer que você seja amado. Ele não quer que você receba carinho. Ele não quer que você receba beijo. Ele não quer que você receba abraço. Ele não quer que você seja tratado bem. Ele não tem. Eu acho que ele vai querer que você tenha. É que tem gente que é boba, que ele tem. Isso é palhaçada. Palhaçada de nada, igreja. É tudo que o diabo quer que você não tenha. Quem não tem, então ele quer que você tenha amor, carinho. Tem gente que, às vezes, a pessoa tratando a outra com delicadeza, a pessoa fala assim, meu Deus, eu estou com uma inveja disso, porque ela não tem. Ela não tem, ela fica com inveja que o amor que o outro dá para o outro. Mas não é vergonha não é palhaçada não, é que a Bíblia manda. Você tem que tratar do que é seu. Aleluia, um cuidar do outro. Se você não cuidar, o diabo está lá fora para roubar de você, para tomar de você. Porque o diabo está de olho no teu marido, que é bom contigo. O Satanás está de olho na tua esposa, que é boa contigo. Tu acha que o diabo não está? E na igreja tem isso, bicho? O que mais tem? Mais tem. O irmão separa e casa com a outra. O irmão cara de pau. Depois da muda de igreja. Ou então muda de igreja, já combina, já vamos sair da igreja lá, porque lá vai ficar com ela lá e com ele lá, não vai dar certo não. Não pode ir lá, vamos para outra igreja, sai fora para outra igreja. Vai se amaziar lá e ficar lá. Até divorciar. E de repente nem a pessoa divorcia, e de repente aquele relacionamento já é uma maldição, não dá nem certo. Daí já separa e a mulher já anda com o outro já anda com o outro, e fica uma bagunça danada. E depois nem casa mais, gente. Fica lá aquele negócio lá, horrível lá. E o diabo fez o quê? Destruiu aquela família que foi construída por Deus, que Deus abençoou, e o que ele quer é destruir o quê? Relacionamento. Satanás quer destruir casamento, igreja, porque o casamento não é uma coisa simples, e o casamento não é uma bobeira, como muitos dizem. O casamento é uma bênção de Deus na vida do ser humano. É uma bênção de Deus, igreja. Aleluia. Glória a Jesus, né? Ele diz assim, aleluia. Porém, se ela se separar, que não case de novo, ou então que faça as pazes com o marido, e que o homem não se esforce de sua esposa. Aos outros digo eu mesmo. Está dizendo que eu mesmo, não, Senhor. Isso aqui é Paulo dizendo: se um homem cristão é casado com uma mulher que não é cristã,
ela concorda em continuar vivendo com ele, e que ele não se divorcie dela. Se a pessoa é cristã, casada com uma pessoa que não é cristã, que continue vivendo, e não igreja, que não se separe, né? Eu me converti em Jesus, eu não sou casado ainda, eu vou separar da mulher para me servir a Deus. É um conselho de Paulo, não precisa se separar não, continua, deixa Deus fazer a obra na tua vida. Vai chegar um tempo que o Espírito Santo vai, através do testemunho da tua vida, vai convencer essa pessoa em casar e fazer tudo certinho. Amém? Em nome de Jesus. Já desde eu ouvi um testemunho de uma pessoa que disse para mim: bispo, fala assim para mim assim, não, disse que o rapaz se converteu, né, a Jesus, ele se converteu a Cristo, e falou para a esposa que ia separar dela, porque ela não era cristã, ela não queria ir para a igreja, ia separar dela. Aí ela veio perguntar para mim o que eu tinha que falar para ela. Eu falei: vou falar para ela que Deus ia converter ela, ué. Já sei que não quiser saber dela, né? Mas Deus ia converter o coração dela para que ela viesse ter. Casar não precisa separar. Bem? Então ele diz assim: se a mulher cristã é casada com um homem que não é cristão, e ele concordar em continuar vivendo com ela não quer. Se divorcie dele, se separe dele. Pois Deus aceita o homem que não é cristão por ela estar unido com a sua esposa cristã. Pois Deus aceita o homem que não é cristão por ela estar unido à sua esposa. Viu? Deus aceita. Aceita a mulher que não é cristã, ela está unida com o seu marido. Se não fosse assim, os filhos deles não pertenciam a Deus, mas sendo assim, eles pertencem quem? A Deus. Então, né? Deixa Deus trabalhar. E se converteu hoje a Jesus hoje, glória a Deus, você que vai ouvir dentro da igreja social, se converter a Jesus, se a esposa não for casada, não se preocupa não, separe dela não, ore pela vida dela, que Jesus vai converter o coração dela, aí você vai se casar, né? Eu não sei da igreja que você vive, que precisa de uma santa ceia, batizar. Deus não vai atrasar a obra dele, atrapalhar a obra dele, não. Deus vai sentar, o Espírito Santo vai fazer tudo direitinho. Mesma coisa da esposa, casar, aceitou Jesus vai fazer a obra na vida do esposo, vai casar. Deus não vai, ninguém atrapalha a obra de Deus, igreja. Ninguém atrapalha, não se preocupa com isso de separação. Não, eu vou largar, não, que Deus vai fazer a obra, amém? Deus, em nome de Jesus, terminar aqui essa mensagem, porque nós temos Santa Ceia, daqui a pouco, né? Senão temos outras coisas para passar para a igreja, senão vai ficar muito longa a mensagem, mas eu creio que você já deu para entender, sim ou não? Você entendeu aquilo que Deus está falando para a sua vida, né? Cuide bem do seu esposo, do relacionamento, né? Em nome de Jesus, né? Você usar o seu marido, fazer amor com o seu esposo, com a sua esposa, não é pecado não, igreja. Pecado é você não fazer, porque você vai abrir brecha para o diabo entrar no meio do teu leito, no meio da tua cama e destruir a tua família, amém? Seja abençoado através dessa palavra em nome de Jesus. Vamos dar sempre